9h30 da manhã de um dia de semana, todos muito ocupados, então eu fico muito honrado e muito agradecido. Vou me autodescrever nos termos da resolução do CNJ. Sou um homem branco de 39 anos, cabelos morenos, com barba. Estou vestido um terno azul, com camisa branca, gravata azul. Estou na minha casa, no escritório, um fundo com uma estante de livros e uma cortina. Eu queria começar o nosso encontro de hoje trazendo um pequeno mapa, uma pequena orientação do que vamos falar. E aí a culpa é minha, né? A gente pensou em um tema legal, um tema atrativo para os servidores e juízes e quem atua no TJ sobre plano de saúde, sobre a lei dos planos de saúde. Obviamente que em 1h30, em 2 horas, não dá para a gente falar sobre todos os aspectos da lei de planos de saúde. E o objetivo desse encontro é basicamente analisar o último grande julgado do STJ sobre a lei de plano de saúde. Então, a questão se o rol de procedimentos e eventos de saúde é taxativo ou exemplificativo. E a partir disso, ou antes, para chegar nesse ponto específico da aula, ou do encontro, tratar de todas as questões prévias da legislação e da Constituição sobre os contratos de plano de saúde, a relação jurídica envolvendo os planos de saúde. Então, eu peço licença. E assim, o Ivo já falou, mas eu deixo à vontade quem quiser fazer pergunta por microfone. No chat, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, mas o pessoal da escola está de olho e acompanha, ou no final, como quiserem. Eu vou compartilhar aqui e eu espero conseguir compartilhar direito. Todo mundo está vendo? Alguém está vendo? Perfeito, doutor Arthur. Está vendo? Então tá bom. Aí tem que botar no modo de apresentação, né? Vai ficar... Isso. Então tá. Então agora foi, né? Foi. Tá bom. Então, de novo, meu nome é Arthur, eu sou juiz substituto. A gente sabe que juiz substituto no TJFT não tem uma vida fácil, né? Mas é juiz substituto, hoje está no criminal, amanhã está no cível, depois está na família. Eu tenho a sorte do meu titular estar cedido para o STJ há mais de 2 anos, então eu estou há quase 2 anos e meio na 19ª vara civil. Oi. Desculpe interrompê-lo, mas o senhor colocou uma outra tela em cima? Ah, tá. Isso, agora foi. Entendi, porque eu compartilhei aquela ali, né? Isso. Tá bom. Porque eu fico meio perdido para onde eu olho, né? Eu tenho 2 telas, eu não quero ficar aparecendo. Nós estamos vendo a tela inicial da apresentação e o próximo slide também aparece no cantinho para a gente. Tá. Então eu fiz errado. Se eu vou havia fazer... alguma... Isso. Agora tá certo? Agora a gente vê a sua tela. Rodou de novo. Eu vou descompartilhar, porque eu acho que eu quis fazer de um jeito para ficar aparecendo tudo, e no final não aparece nada. Foi? Sim, continuamos vendo a miniatura ao lado do próximo slide. Eu não sei fazer isso. Aqui, acho que eu vou mudar para cá. Agora vai? Agora foi? Agora, continua com a apresentação. Volta à tela anterior, doutor Arthur, por gentileza. Tá, eu vou parar de compartilhar. Vou fazer de um jeito agora que vai fazer manual, que vai certo. Agora, modo apresentação. Apresentação de slides. E agora, foi? Segue com o próximo slide sendo exibido sempre. Eu não sei fazer isso, não sei fazer diferente. Aqui nessa tela embaixo, vou botar a tela do SEI. Porque eu saí da compartilhando. Fala. Embaixo do slide
tem uma telinha, um quadradinho, como se fosse um quadro apresentando uma setinha. Aqui perto do zoom, onde está menos e 100, lá embaixo da tela, era na tela anterior. Na tela anterior. Menos de 100? Não, na tela anterior, doutor. Qual tela anterior? Essa tela. Lá no canto inferior direito, tem menos e mais. Do lado tem um quadradinho. Próximo esse. Clica aí. Esse? A apresentação de slide? Apresentação de slide. Tá indo novamente com essa... Eu sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Ele está compartilhando a tela do outro lado. Então, eu vou compartilhar a outra tela. É porque eu estou com duas. Mas podemos seguir daquela forma mesmo, doutor Arthur? É a última chance. Se eu não conseguir aqui, vai ser... Combinado. E agora? Perfeito. Então tá bom. Então, desculpem aí a minha incompetência técnica. Vamos começar o encontro. A primeira grande dificuldade que eu vejo quanto à questão do direito à saúde em geral começa na faculdade. Eu posso falar por mim, não sei onde cada um estudou, e qual tempo cada um estudou, mas eu não tive uma linha na faculdade sobre direito à saúde. A gente não trata, acho que, se eu não me engano, até hoje, um direito à saúde especificamente como uma disciplina autônoma. Muita gente acaba analisando dentro do direito do consumidor, alguns professores podem tratar dentro do direito constitucional, processo civil, mas especificamente uma doutrina, uma análise científica específica sobre direito à saúde, seja pública, seja privada, a gente tem essa deficiência. Então, eu fui ter convívio com o direito à saúde quando eu me tornei juiz. Praticamente é isso, porque a gente estuda pouco para concurso. Se você não é advogado na área, você não atua. E praticamente o primeiro contato que eu tive com a matéria, com as questões envolvendo a matéria, foi no ingresso à magistratura. E aí eu já conto um caso curioso, e eu não vou contar nomes, obviamente, né? No meu curso de formação, naqueles 3 meses, 4 meses de desespero que a gente trabalhava e tinha aula com colegas mais experientes, uma aula um dia foi sobre plantão judicial, que a gente ia fazer o plantão no fim do ano. E um colega explicando sobre o plantão, quais são as principais questões, o que mais acontece, o que você tem que tomar cuidado, ele disse, basicamente, olha, a questão de saúde vai aparecer liminar para internação, liminar para fazer uma cirurgia, e, na dúvida, sai dando. Tem uma máxima, e ele falando com toda a intenção de ajudar, tem uma máxima que na minha mão não morre. Então, a gente não entende de procedimentos médicos, a gente não sabe se a pessoa está morrendo mesmo, mas dá a liminar e depois a gente vê. E durante muito tempo eu fiquei com isso na cabeça, né? Não, realmente, na minha mão não vai morrer. Se eu posso, com uma decisão, com um pedaço de papel na época, fazer com que a pessoa tenha uma cirurgia, tenha um atendimento médico adequado, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa boa e eu vou fazer isso, eu vou ajudar ela. E fiquei com isso na cabeça. E aí o tempo foi passando e às vezes a gente começa a encontrar absurdos. Porque no primeiro momento, quando você começa a ver uma situação de modelo, de uma situação repetida, num primeiro momento é bom, né? Olha, poxa, mais um modelo, eu tenho isso, eu vou fazer rápido, vou pular para o próximo. E aí, quando começa a aparecer uma situaçãozinha que te chama a atenção, nossa, mas isso é um absurdo. Como é que pediu isso aqui? E aí começa a te chamar a atenção, e aí começa a ver a questão de demandas de massa mesmo, né? Porque eu pedi antes desse encontro aqui para o pessoal da estatística para analisar quantos processos envolvendo saúde o TJDFT enfrentou nos últimos 5 anos. A gente sabe que essa classificação é um pouco complicada, porque hoje em dia quem faz é o advogado. Então, não necessariamente está perfeita, como era antigamente, que tinha o advogado pedia e o servidor analisava, mas a gente tem um bom indicativo. Nos últimos 5 anos,
foram mais de 7 mil demandas no TJDFT envolvendo direito de saúde. Isso dá mais ou menos umas 1.400, 1.500 ações por ano, o que equivale a uma vara civil de Brasília. Então, a cada ano, uma vara civil de Brasília está, em tese, à disposição para tratar de questões envolvendo direito de saúde. O que revela que é uma questão de massa, é uma demanda de massa, e isso é um problema. Se é um problema causado pelo judiciário, não causado, isso, na verdade, não importa. A gente tem que lidar com esse problema. Para enfrentar a questão de direito à saúde, o primeiro passo é saber o que é saúde. E a OMS define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Então, em tese, eu posso dizer que eu ficar feliz interfere na minha saúde. Então, eu poderia demandar alguém um plano de saúde, algo para me trazer felicidade. Ou um estado de paz de espírito mental, que eu chamei de felicidade. A Constituição vai tratar saúde basicamente nos artigos 196 a 199 de uma forma mais programática, tanto a saúde pública quanto a saúde privada. O que é importante sempre ter em mente? A divisão de saúde pública e privada é uma divisão legal, uma divisão prática, mas na essência do direito não tem divisão. O cidadão tem um direito à saúde. Se ele vai ser prestado de forma privada ou se ele vai ser prestado de forma pública, vai interferir nos critérios de disponibilização e eventual contrato, mas o direito dele à saúde em si é um só. E é um direito público subjetivo e fundamental. Não tem questionamentos na jurisprudência e até na pouca doutrina específica que o direito à saúde é decorrente do direito constitucional à vida. É um corolário, né? Então, para você ter um direito à vida, um direito saudável, um direito completo, você tem que ter saúde. Na própria Constituição, e eu já vou passar o próximo slide, a Constituição vai falar, então, o 196, que é clássico, que é usado nas varas de fazenda todo dia, nos juizados de fazenda, que a saúde é um direito de todos, é dever do Estado, e ele tem acesso universal e igualitário, que basicamente vai disciplinando o SUS. Mas se a gente for ver, o artigo 199, que vai tratar da iniciativa privada em relação à saúde, né, dos planos de saúde mesmo, o parágrafo primeiro vai dizer que as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os planos de saúde oferecem, os operadores de planos de saúde oferecem planos de saúde que suplementam a saúde pública, que seria a primária, que seria a principal. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência trata, nesse ponto, a fala, a menção complementar da Constituição e suplementar da legislação como sinônimos. Então, qual é a ideia? O SUS é um atendimento primário, um atendimento básico, um atendimento que todo mundo tem acesso a tudo, e, eventualmente, pode ser contratado um atendimento extra que complemente, que dê uma situação específica mais qualificada do que o SUS daria. E aí, já avançando na Lei 9656, sempre tendo em mente que a gente aqui vai falar da questão do rol mesmo, não, mas para chegar no rol a gente precisa ter esses conceitos básicos relembrados. O artigo 1º da Lei 9656 vai tratar de várias questões conceituais. Ele define plano privado de assistência à saúde. E, se vocês olharem no slide aí, eu trouxe isso aí, é o texto da lei, né, o próprio artigo primeiro, bem amplo, bem definido, né, prestação continuada, pré ou pós-estabelecido, pré-pago, pós-pago, com rede credenciada, referenciada, contratada, todas as opções de qualquer forma de prestação ou participação na prestação de saúde se inclui no conceito de plano. O plano é o que o próprio nome diz, é aquele pré-combinado estabelecido de, uma vez
acontecida a enfermidade ou sinistro, o contratante, o contratado, vai ter que prestar o que se comprometeu a prestar. Partindo ainda, continuando nas definições, a gente tem operadora de plano de saúde. Eu sei que, no modo coloquial, a gente chama plano de saúde tudo, né? Tanto o plano em si, o que você contratou, mas também a operadora, que é quem presta a obrigação. Então, operadora de plano de saúde é a pessoa jurídica, e aí sempre deixando claro, né, que pela lei de planos privados, só pode ser operadora a pessoa jurídica privada. Então, se algum ente público, e tem vários que prestam serviço de saúde diretamente, a eles não se aplica a lei 9656. Então, a operadora de plano de saúde, quais são os tipos de operador de plano de saúde? Isso impacta claramente na própria interpretação e aplicação da lei. A gente tem administradora de benefícios, né? É aquela entidade que não presta o serviço diretamente, mas intermedia a contratação. Você tem as cooperativas, onde os próprios médicos, sem fins lucrativos, fazem a prestação diretamente. As entidades de autogestão, que é quando o próprio ente que vai formar o plano oferece para os seus próprios, para as pessoas a eles vinculadas. E, por exclusão, a gente tem a medicina e odontologia em grupo, que é tudo que não se encaixa, todos os operadores de plano de saúde que prestam serviço de plano de saúde e não se encaixam em nenhuma das outras classificações, são chamadas de medicina ou odontologia de grupo. Além disso, a própria lei vai tratar também dos tipos de segmentação de plano. Quais são os tipos de plano de saúde? Isso, na minha opinião, é um dos alicerces, uma das coisas mais importantes para a gente saber se o rol é taxativo ou exemplificativo na prática. Primeiro, antes de saber se o rol é ou não é, a gente precisa saber qual é o plano, qual é o que você contratou, o que a pessoa contratou. Então, a lei oferece alguns tipos de segmentos. Ambulatorial, né, aquele tratamento fora do ambiente hospitalar. O hospitalar com obstetrícia, sem obstetrícia. Eu não coloquei aí, mas é possível e é muito comum um plano ambulatorial e hospitalar juntos. A gente tem o plano odontológico e o plano referência. O plano referência, e eu vou falar ele mais ao final, mas o plano referência é uma mistura de ambulatorial, hospitalar, obstetrícia, que traz a cobertura, vamos dizer assim, ideal para todas as doenças previstas na lista da OMS, e há uma disposição legal, no próprio artigo 12, que esse plano de referência obrigatoriamente tem que ser ofertado. Isso significa que toda operadora de plano de saúde que vai vender planos de saúde tem que ter à sua disposição, tem que ter na sua carteira a possibilidade de contratação do plano de referência. E, na minha humilde opinião, isso leva a uma certa confusão que foi deslocada para a questão jurídica envolvendo o rol, que a gente vai chegar mais na frente. Bom, as entidades de autogestão, né, as operadoras que são de autogestão, elas prestam um serviço de plano de saúde para os seus próprios membros. Elas não vendem ou elas não podem vender para quem é de fora. Por isso, a súmula 608, verbete 608 da súmula do STJ, foi adaptado, né, foi adicionada a parte final, que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão. E essa ressalva é clara, você não aplica à entidade de autogestão, porque ela não pode vender aquele plano, não pode contratar aquele plano com qualquer consumidor. Ela só vai contratar com quem é membro ou familiar, ou como está no estatuto. Então, por exemplo, o ProSaúde não é aberto a uma pessoa do Paraná sem qualquer vínculo com nenhum juiz ou servidor do TJDFT. Obviamente que isso não é uma relação de consumo clássica, você não está aberto, o próprio Código de Defesa do Consumidor determina que tem que ser, a disponibilização tem que ser geral. Então, parece bem correta essa ressalva e esse entendimento da súmula do STJ. Esse entendimento a gente aplica, ou muita gente aplica, de forma ampla.
aplica-se o CDC e acabou. O CDC vale tanto quanto qualquer outra lei. O problema já começa no artigo 35G da própria Lei 9656. Esse artigo vai dizer que só aplica o CDC de forma subsidiária. Ou seja, a lei dos planos de saúde tratou da questão. Não deu margem, não deu abertura, não está faltando, não tem nenhuma lacuna na lei. Não vamos aplicar o CDC, por mais que seja uma relação de consumo. Porque, sendo uma lei especial e posterior, não tem por que aplicá-la. Eu vou voltar nesses questionamentos aqui, mas já queria passar para vocês esse EARESP, né, os embargos de divergência em agravo em recurso especial. Todos os acórdãos que eu vou trazer aqui do STJ, procurei trazer acórdãos recentes, né, os mais recentes possíveis, e, de preferência, julgados de sessão, que demonstram, ou em tese deveriam demonstrar, uma certa uniformidade do STJ. Então, esse julgamento aqui foi da segunda sessão, em 2018, final de 2018, deixando claro, né, que, na parte sublinhada ali no item 5 do acórdão, que as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente ao plano de saúde, conforme o artigo 35G. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, ou seja, mesmo que fosse aplicado pelos critérios da especialidade e da cronologia, a evidente prevalência da lei especial nova. Isso é julgado de sessão recentíssimo. Não deveria ter qualquer tipo de questionamento que o CDC só pode ser aplicado de forma subsidiária quando a lei não tratar da questão. Só queria fazer algumas lembranças, também importantes para o que a gente vai tratar logo mais. Não tem diferença de seguro e plano de saúde. Existia uma diferença muito tempo atrás, que já foi extirpada da própria lei, e hoje, tanto seguro quanto plano de saúde, ou seja, tanto aquela contratação que o cliente, né, o paciente, faz o pagamento e recebe o reembolso, ou que o plano presta o serviço diretamente, ambas são classificadas como planos de saúde, operadores de plano de saúde, e aplica-se a lei 9656 sem qualquer tipo de divergência. São contratos cativos de longa duração, essa expressão da Cláudia Lima Marques, e é isso mesmo. Ninguém contrata um plano de saúde jovem para usar quando tiver 60, 70, 80 anos, achando que vai poder sair que vai poder ser cancelado a qualquer momento sem qualquer motivo justo. A ideia do contrato de plano de saúde é você juntar num grupo, diminuir o risco daquele grupo, juntar um valor, um patrimônio administrado pela operadora, que vai ser usado quando e se surgir o sinistro de cada um. Então, é a mesma ideia de seguro privado comum. Você junta, você paga aquele seguro para, eventualmente, diluir o risco entre todas aquelas pessoas e, eventualmente, vai se usando à medida de critérios atuariais e aumentando ou não a mensalidade daquele plano. E aí, outras divergências que a gente vai chegar mais na frente é um contrato de conteúdo fechado. Muita gente na doutrina vai chamar de contrato de conteúdo fechado que não estaria aberto à alteração de cláusulas, seja para um lado, seja para o outro. A gente vai ver que isso vai aparentemente contra o que o STJ fica repetindo reiteradas vezes em acórdãos que determinam, que entendem que o rol é exemplificativo e outros que entendem que o rol é taxativo. Bom, e aí eu faço uma primeira pergunta para vocês refletirem, não precisa responder. Existe uma liberdade para estabelecer cláusulas em contratos de plano de saúde? E quando eu falo isso, a única coisa que me vem à mente é aquela frase, aquele entendimento que é conhecido, tenho certeza, por todos, que o plano de saúde, a operadora de plano de saúde não pode escolher o tratamento do paciente, mas pode, eventualmente, limitar doenças. Eu acho que todo mundo já ouviu isso à exaustão, já usou isso em decisão à exaustão. Se o plano de saúde pode excluir doenças, alguém não consideraria abusivo um plano de saúde que exclui o tratamento de câncer? Não, porque câncer está na própria lei, vários tratamentos de AIDS. Vamos dizer
que o plano resolva, olha, eu não quero cobrir AIDS, eu vou te cobrar R$20 mais barato aqui todo mês na mensalidade, mas a AIDS está fora do contrato. E a pessoa, depois de um tempo, precisa de um tratamento de AIDS. Chegou para você para dar uma lição liminar ou a sentença. Alguém vai dizer que essa cláusula que restringe, que exclui, não é abusiva? Eu só estou falando para a gente refletir mesmo. Eu separei 2 trechos de acórdãos do STJ. Primeiro, aplicando o CDC, né, e tratando de contrato de adesão, contrato de relação de consumo, as interpretações das cláusulas têm que ser mais favoráveis ao segurado, né, ao consumidor. Isso é contrato de adesão, sim, mas é uma aplicação comum de qualquer tipo de contrato de adesão. E os planos de saúde, como eu falei, né, podem restringir as enfermidades, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados. Isso era um mantra, sempre foi um mantra, e eu desconfio que sempre vai ser um mantra envolvendo questões de plano de saúde. Eu trouxe aqui um acordo, esse é mais antigo, mas é só para ilustrar o que todo mundo já conhece, né? Aqui, o STJ entendendo que é uma cláusula abusiva excluir o tratamento numa situação emergencial de meningite. Vejam, não estamos falando de tratamento, mas da própria existência da doença. Então, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que exclui sua cobertura do tratamento de doenças infecto-contagiosas. Qualquer tipo de doença infecto-contagiosa, se for excluída, segundo esse entendimento, como a meningite, é uma cláusula abusiva, é um abuso de direito. Porque a ideia, vamos dizer assim, de senso comum, é que a pessoa que contratou o plano de saúde tem a impressão, ou tem a ilusão, ou tem a informação que aquilo ali vai cobrir todas as enfermidades da face da Terra. Eu não disse aqui, de propósito, qual é o meu entendimento pessoal, se o rol é taxativo ou exemplificativo. A ideia é tentar passar como o STJ decidiu e como possivelmente ou provavelmente vai decidir depois das alterações de 2022 na Lei dos Planos de Saúde, inclusive, especificamente em relação ao rol. Mas me parece já aqui uma certa contradição. Como que eu posso excluir, o plano pode excluir doenças, mas não pode excluir doenças infecto-contagiosas? E aí, a resolução 453 da ANS de 2020, no auge da pandemia, vai dizer que os exames de coronavírus, né, os exames de PCR, sim, estão incluídos no rol, foram incluídos no rol, independente da doença existir. A doença não existia, essa doença identificada, né, a da pandemia, ainda não estava em contrato nenhum ou no rol e simplesmente foi incluída a partir de uma situação emergencial, mas o que demonstra que o contrato em si do plano de saúde acaba sendo de menos. O que vale é o contrato junto com as resoluções da ANS, com o rol de procedimentos e eventos de saúde. Ele, nessa resolução, a indicação, não sei se vocês lembram, mas exigia indicação médica, né? Não podia ser qualquer exame de pessoas que estavam muito nervosas e queriam fazer exame toda hora, não dava para fazer isso. Mas, mesmo assim, já era uma baita de uma inclusão numa época que exames eram muito caros. Falando agora do rol de procedimentos em si, né? O rol de procedimentos e eventos em saúde em si. Eles são determinados, essa lista está na resolução normativa 465 de 2021. Essa é a resolução vigente, né? Porque sempre, a cada atualização do rol é editada uma nova resolução, a última era de 2018, tinha uma previsão de alteração, de revisão, de inclusão, de modernização do plano, do rol, a cada 2 anos, hoje não existe mais, então hoje, à medida que o procedimento é feito, que é atualizado, em tese, se editará uma nova resolução. E a base legal para essa resolução, para o próprio rol, é o artigo 4º, inciso 3, da Lei 9961 de 2000, que é a lei que cria a ANS, e vai dizer que compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos de saúde.
que constituirão referência básica para os fins dispostos na Lei 9656. Eu só queria chamar a atenção, grifar a parte de referência básica. Uma pessoa de boa fé, pode interpretar a referência básica como mínimo. Então, todo plano de saúde tem que respeitar aquilo ali. Ou você pode interpretar a referência básica como o plano referência. Nesse caso específico do rol, como o próprio exemplo do coronavírus já mostra, parece claro que todo o contrato de plano de saúde é regido pelo rol da ANS. Não existe contrato que vai listar de forma exauriente todas as doenças cobertas. Se não existe nenhum contrato e a lei manda criar o rol pela ANS, está claro que os contratos são complementados pelo rol, quase uma norma em branco, né? Além do artigo 4º, inciso 3º, a gente tem o artigo 10, parágrafo 4º da Lei 9656 de 98. Um detalhe desse artigo, desse parágrafo específico. Ele foi alterado pela lei de 2022, que veio no Congresso depois do julgamento do STJ, daquele ERESP que trouxe as hipóteses do rol como taxativo mitigado, ou quase taxativo, que a gente vai chegar mais na frente. O parágrafo vai dizer que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado a cada incorporação. Então, não só a lei que a ANS dá essa competência para a agência reguladora determinar quais são os tratamentos e as enfermidades básicas que têm que ser cobertas, como a própria lei a própria lei de plano de saúde faz referência a essa norma. Como que essa resolução é especificada? Ela tem um anexo 1, que lista os procedimentos e eventos mínimos de cobertura obrigatória, e os anexos 2, 3 e 4, e aí vai falar basicamente, especificamente, em cada, por exemplo, tem um que é de odontologia, cada um tem as suas diretrizes em si, mas os diretrizes e protocolos de utilização. Ou seja, não basta estar coberto, não basta estar no rol, não basta câncer de pulmão, está no rol, sim. Mas quando que a quimioterapia do câncer de pulmão é utilizada? Com base na diretriz e protocolo de utilização. Por exemplo, a pessoa tem um índice no exame de sangue acima de tanto, está em remissão há tanto tempo, ou não está em remissão há tanto tempo, e a partir disso você pode usar certo tratamento. Isso é que é o diretriz e protocolo de utilização. Então, não basta estar lá, mas tem que estar compatível. Eu falei da atualização, né? A resolução antiga que falava da atualização era a resolução 439 de 2018. Ela falava em resolução a cada 2 anos, a nova atualização a cada 2 anos. Já a resolução atual, que trata do assunto, é a 470 de 2021, que não trata de um prazo específico. Ela vai tratar dos procedimentos. Eu vou só pedir para alguém desligar o microfone, porque eu não sei... parece meme da pandemia, né? Mas deixa para lá. E aí, o que dizia o artigo 2º da resolução 465? Que dizia e diz, né? Não foi revogado. Para fins de cobertura, considera-se taxativo... Renata, eu não sei se você pode desligar, mas é porque está com muito barulho aqui. Você pode pedir para desligar, para alguém desligar Alguém deixou o microfone aberto. Estou verificando aqui, doutor Arthur. Tá bom, valeu. Para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos de saúde. Então, a resolução foi criada com a ideia de ser taxativa, de trazer para as operadoras e para os planos de saúde a cobertura um pouquinho ali determinada, no mínimo possível. O que é muito usado nos julgados, eu pelo menos uso esse enunciado 23 toda hora.
sempre que tiver uma questão envolvendo o rol, se é exemplificativo, se é taxativo, se a pessoa precisa daquele procedimento, o que antigamente a gente fazia, ou pelo menos o que eu fazia? A pessoa pediu, veio um atestado médico, ela comprovou que é do plano, eu dava a liminar, o plano vinha e dizia que não estava no rol, eu fazia a sentença dizendo que o rol era exemplificativo, e a vida continuava normalmente, como se nada tivesse acontecido. O CNJ fez um encontro, uma jornada de direito de saúde, e editou alguns enunciados. Claro que esses enunciados não são vinculantes, são meramente explicativos ou orientativos, mas esse 23 eu acho sensacional e eu aplico e funciona. O que o enunciado 23 fala? Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol da ANS, recomenda-se a consulta pela via eletrônica ou expedição de ofício a esta agência para os esclarecimentos necessários sobre a questão de litígio. Então, a pessoa pediu um medicamento X para tratar um câncer Y que o plano de saúde negou, que o operador de plano de saúde negou. Na hora do saneamento, depois da réplica, eu mando oficiar a ANS para a ANS explicar para mim se aquele medicamento, naquela doença, naquele momento, com aqueles laudos médicos, está no rol ou não está no rol. Porque eu não sei se vocês todos já viram o rol, imagino que sim. São 200 páginas, com vários termos médicos, que é incompreensível para a maioria das pessoas não médicas. Eu não entendo praticamente nada. E falta, na minha opinião, um pouco de cooperação de ambas as partes. A parte autora, às vezes, junta aquele rol sem especificar qual é o item do rol que está incluído ou não. O réu, quando o autor diz que é exemplificativo, então não precisaria juntar, o réu muitas vezes junta e também não explica na contestação a doença está nesse estágio e, por isso, mesmo que estivesse no rol ou não estando no rol, não aplica esse tratamento requerido por causa disso, disso, disso. Então, falta um pouco de cooperação de ambas as partes, normalmente, para a gente ter uma decisão acertada, né? Uma decisão fática correta. E eu falo para vocês, a ANS sempre responde. Sempre responde. E não demora muito. Normalmente, é um advogado da União que faz um ofício representando um advogado, acho que é procurador federal, né? Alguém da carreira da AGU faz o ofício respondendo com as informações da ANS, ele responde bonitinho, em uma página. Então, assim, ainda tem isso, né? Porque a gente não se perde nas questões médicas. Ele responde em uma página se está no rol, se não está no rol, se tem que ser utilizado segundo o rol ou não. Isso é a visão da ANS. Ela funciona, é claro que eu não precisa nomear como amicus curiae, mas na prática funciona como amicus curiae. Você está pedindo uma ajuda de um órgão técnico que se dispõe a oferecer essa consulta e está respondendo e ajuda muito a, pelo menos, entender se aquela questão, se aquele medicamento, se aquele tratamento está no rol ou não está no rol da ANS. Outro enunciado que também tem uma certa aplicação prática, não tão grande quanto o 23, mas tem acontecido muito também, é que, apesar de caber ao profissional da saúde que atende o paciente, a prescrição terapêutica ser adotada, é ele que vai decidir qual é o tratamento do paciente, se existir divergência entre o plano e o médico que faz a prescrição, essa definição, essa divergência vai ser definida numa junta médica que é disciplinada por uma resolução da ANS. Por que esse enunciado acaba sendo importante? Porque imagina que há uma divergência e o plano de saúde não propôs, não ofereceu, não pediu a junta médica. Bom, nesse momento, para mim, pelo menos, o ônus da prova pendeu muito mais para o plano do que para o paciente. Se o plano não seguiu o regulamento, o procedimento da agência reguladora em casos de divergência, bom, na hora de pelo menos dar uma tutela antecipada, eu já fico muito mais confortável de dar uma tutela para aquele paciente que teve o médico determinou, o plano negou e não foi oferecido, não foi realizada a junta médica como determina a agência reguladora. Bom,
A resolução 439 de 2018, que está revogada, que falava do rol antigo, né? A penúltima, antes da atual, a resolução sobre o rol, falava no artigo 2º essas palavras como estão aqui. O rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos relacionados à prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação, reabilitação, e aí que é o importante, de todas as enfermidades da lista CID da OMS, em cumprimento ao disposto à Lei 9656, respeitando-se as segmentações. Bom, o próprio rol antigo falava que todas as enfermidades estavam cobertas pelo rol. Então, o rol ia limitar o tratamento, eventualmente um tratamento ou outro, mas aparentemente a doença, segundo o rol antigo, não existia limitação. Absolutamente. Qualquer tipo de doença tem que estar coberta por todos os planos de saúde. Por que ele faz a menção aqui no respeito às segmentações? Porque eu posso ter Covid e precisar de um tratamento ambulatorial, e eu posso ter Covid e precisar de um tratamento hospitalar. Se eu tenho Covid e o meu plano é só ambulatorial, por mais que a Covid esteja coberta, por mais que o procedimento em si esteja coberto, se ele não pode ser feito no ambiente ambulatorial, naquele caso concreto, não está coberto, porque a pessoa não contratou um plano hospitalar. Se tivesse contratado um plano hospitalar e pudesse ser feito o procedimento no ambulatório, no consultório, também não poderia fazer naquele momento, porque só contratou um plano hospitalar. Ah, mas é mais barato, é melhor para o paciente. Mas não foi isso que você contratou. Ah, mas você está sendo muito cruel. Eu vou chegar lá, vou falar já da questão da humanidade das ações, mas assim, eu não sou mal. Eu conversei com o pessoal do gabinete ontem. Ontem chegou uma tutela provisória sobre o plano de saúde e chega toda hora. Já falo, Renata, já passo você, Renata. Chega toda hora. Mas ontem chegou uma de uma criança, era um bebê, e mostrou a foto do bebê, que eu não vou descrever para vocês, porque, né, pedindo ajuda, pedindo para tratar, dizendo que a criança ia morrer. E o pessoal do gabinete, poxa, doutor, por favor, é um bebê. Eu não sou mal. Assim, se eu pudesse dar para todo mundo, se fosse o meu dinheiro dando doação, eu daria para todo mundo, salvaria todas as almas da Terra. Mas, assim, até para dar, se a gente se convencer que é tudo exemplificativo, que pode tudo, que é um novo SUS, demos com convicção, com transparência e com responsabilidade, sem mudar de opinião, se aquela foto ali, daquele processo apareceu bebê ou não bebê. Fala, Renata. Doutor Arthur, a doutora Érica Souto, ela pediu para o senhor depois colocar para a gente o contato da ANS para ofício, e-mail, para compartilhar depois. Eu coloco, assim, vou ser bem, assim, honesto, que eu não sei, tá? E a decisão é o pessoal do cartório que manda, mas eu descubro e coloco aqui, porque eles respondem sim. Ok. E a doutora Lívia Lourenço Gonçalves, ela faz uma pergunta. A restrição não seria em relação a doenças pré-existentes, em sendo possível, na hipótese, exigir a cobertura parcial temporária? Sempre, se existir uma cobertura parcial temporária contratada, no caso de uma doença pré-existente, ela não está coberta também. Isso também se inclui, com certeza, numa restrição. Estou falando, eu falei assim, sem acampar todas as hipóteses, no caso, por exemplo, de não existir uma doença pré-existente, ou não ser conhecida ali naquele caso concreto. Ok, obrigada. Então, voltando. Então, na resolução antiga, que falava do rol, dizia que cobria tudo. Na resolução atual, 470 de 2021, não tem um artigo semelhante. Ele vai falar do processo de atualização do rol e vai dizer que nesse processo de atualização tem que ser observado algumas diretrizes.
defesa do interesse público, promoção e prevenção de saúde, alinhamento de política nacional de saúde. Então, assim, se o SUS está cobrindo isso aqui, por exemplo, tá? Se o SUS está cobrindo isso aqui, o plano não precisa cobrir isso aqui, porque isso aqui está muito bem atendido no SUS, algum tipo de compartilhamento, de interação entre um e o outro. Utilização de princípios de avaliação de tecnologia em saúde, ou seja, analisando quais são as melhores técnicas e avaliações tecnológicas. Observância de saúde, medicina baseada em evidências. Então, assim, estudo científico, estudos comprovados de eficácia de tratamentos e medicamentos, e a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, né, do setor como um todo, não só daquele contrato, mas de todos os contratos, e transparência dos atos administrativos. Então, para atualizar o rol, ele já vai dizendo o que é levado em consideração. Bom, aqui eu trouxe uma pequena nota pessoal. Eu estudo no doutorado Economia, Análise Econômica do Direito, e esse professor é um professor israelense numa universidade da Califórnia, que tem vários livros para público em geral, né? Não só livros de academia, Dan Ariely. E o nome do livro que eu tirei isso é Positivamente Irracional. E ele vai tentar explicar, num dos capítulos, por que a gente se sente compadecido com situações de vítimas. E a gente pode usar aqui, para, claro, pacientes em estado grave, por exemplo. Ele vai trazer 3 situações comprovadas por estudos que ele fez de economia comportamental, como o ser humano se comporta, né? No caso, ele acha que a gente tem um lado irracional que domina, não é o que a maioria da economia vai dizer. A maioria da economia vai dizer que a gente, ser humano, é um indivíduo racional e responde a incentivos. Então, ele vai só responder a incentivos, mas esse professor vai dizer que não, a gente é irracional e não necessariamente responde a incentivos. Ele entende que a proximidade com a vítima, né? Então, assim, o fato de estar perto, de conhecer, já abala o nosso senso, vamos dizer assim, eu vou chamar de imparcialidade, porque a gente está no judiciário, mas abala o nosso julgamento. A vividez com a situação, se está acontecendo agora, mostrou a fotografia, a pessoa está morrendo, ela, se não for internada, vai morrer em 2 dias. Essa vividez também aflora esse lado. E o efeito da cota no balde, que é basicamente o que o colega me falou no plantão, na aula de plantão, no Consumação. O que vai acontecer com a Amil, com a Unimed, se eu der uma única internação de uma UTI de uma pessoa, em Brasília? Não vai acontecer nada. Todo mundo vai continuar pagando o mesmo plano, vai ficar tudo muito bonitinho, não vai fazer nada e a pessoa vai ser salva. Eu não posso salvar todo mundo, mas eu posso salvar aquela pessoa que está no meu processo. Por que não? Porque eu sou uma pessoa ruim. Esse efeito gota balde não faz sentido se todo mundo agir assim. Imagina, são 7.000 ações só no DF. Imagina que nas 7.000 ações, todo mundo pensar assim. E no Brasil inteiro, todo mundo pensar assim. A gente gera um efeito contrário. Aqui, a nossa conversa não é sobre saúde pública. Mas, só para trazer um exemplo, no auge da pandemia, nos plantões e nas vagas de fazenda, chegou-se a discussão quanto à questão da internação em UTI, principalmente em relação ao Covid. Não existia UTI para todo mundo. As pessoas estavam morrendo por falta de leitos e muita gente ajuizava a ação e pedia no plantão para internar na UTI. O que sempre se fez, ou há muito tempo se fazia no TJ? A pessoa pediu a ação, pediu a internação, o médico comprovou e você manda o hospital internar, o hospital público tem que internar, vai lá e se vira. O que muitos médicos faziam? Bom, chegou uma ordem do juiz, eu tenho que internar, eu vou tirar a outra pessoa que estava numa situação médica pior, mas é porque veio a ordem do juiz, eu tenho que cumprir. E aí, no auge da pandemia, com uma discussão envolvendo Secretaria de Saúde e todas as esferas do governo, MP, Defensoria, chegou-se à conclusão, claro que isso não é obrigatório, mas a maioria dos juízes do plantão, eu inclusive, estávamos fazendo, você manda internar, você continua mandando internar porque tem que mandar internar, mas com base nos critérios médicos da Central de Regulação de Leitos da UTI. Então, assim, uma coisa é a gente salvar aquela vida, outra coisa
se inverter critérios médicos de internação de pessoas que não ajuizaram a ação e a gente não sabe como é que elas estão e acabar prejudicando muito mais o sistema. Por que a gente se sente assim? Por que a gente se sente mal? Porque é uma situação horrível. A pessoa está morrendo. A pessoa pagou o plano de saúde a vida inteira e está morrendo. E a gente pode salvar. É péssimo. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de decidir como quiser decidir, respeitando o direito. Se a sua visão do direito permite conceder a liminar e dar a tutela na sentença, dar a tutela jurisdicional na sentença, que bom. Eu fico muito feliz quando eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, junto com justiça. Eu tenho uma visão um pouco particular do Poder Judiciário. Eu não acho que o Poder Judiciário existe para se fazer justiça. Eu acho que ele existe para cumprir o direito. Porque justiça é uma questão muito pessoal de cada um e fluida e subjetiva, que é impossível de quantificar num plano macro. É impossível, às vezes, num plano micro. Naquele processo a gente não sabe o que é justo. Mas eu trouxe esses critérios para ajudar a tentar entender por que, para a gente, às vezes, é muito difícil. Bom, aqui, o STJ sempre, até esse momento, até 2020, 2021, sempre entendia que o rol era exemplificativo, né? Basicamente, quem? A terceira turma sempre manteve, e aí, depois, a quarta turma passou a um julgado em 2020 a pensar diferente. Eu trouxe um julgado aqui, está fora, esse aqui está fora eu botei fora do, eu vou botar no final, mas eu vou pulando. Esse é o julgado que eu estou falando. É o RESP 1733013 do Paraná, da quarta turma, relator ministro Luiz Felipe Salomão. Eu não trouxe o acórdão, a emenda inteira no slide, porque não cabia. Eu trouxe só aquela primeira parte e trouxe os argumentos desse julgado de final de 2019, da quarta turma, que disse claramente que estava modificando o entendimento, que não era mais exemplificativo e que, a partir daquele momento, tinha ocorrido um overruling, né, uma mudança no entendimento, para entender que agora era um rol taxativo. Quais foram os critérios, os argumentos usados, né, nesse julgado da quarta turma? A ANS tem uma ideia, tem uma missão institucional de estabelecer o interesse público e a fiscalização e aplicação da saúde privada. Então, ela tem competência e atribuição legal para tomar conta e regular o setor. O rol da ANS é baseado em critérios técnicos, médico-científicos. Então, eu não botei ali o tratamento, a doença X ou Y, porque eu acho que a pessoa precisa, coitada, ela vai morrer. Não. É tudo feito com base no estudo médico, científico, análise de estudos e laboratórios e um monte de regulação, que não é feito por critérios políticos. Um trecho do acordo: conclui-se que é inviável o entendimento que o rol é meramente simplificativo de qualquer cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Aí me parece um problema de uma questão de português. Se o rol mínimo de cobertura, ele não tem como ser taxativo ou simplificativo. O problema aí é a questão do mínimo. A cobertura mínima é o quê? É em todo o contrato? Não. A cobertura é mínima nos contratos básicos. Mas isso é completamente aberto à interpretação. Pode-se entender que aquela cobertura é mínima em qualquer contrato. Vai dizer também que, se o rol for exemplificativo, a consequência seria encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde. Não ia ter planos diferentes. Com certeza. Se todo o rol é exemplificativo, toda doença está coberta, todo tratamento pode ser terminado pelo próprio médico, qual a diferença de contratos? Não existiria contratos. Não faz sentido ter contratos diferentes se tudo é permitido, se tudo está coberto. Fora que, quanto mais procedimentos a gente incluir e efetivamente arcar
mas o preço do plano de saúde vai aumentar até um ponto, em tese, de se tornar inviável, ou de quebrar a operadora. Ah, mas está defendendo os bancos, está defendendo os planos de saúde que são trilhardários, são milhões. Não. Eu não estou dizendo que o plano de saúde é santo. Eu estou dizendo que, assim, confiando no sistema, eu tenho que confiar no sistema, eu não tenho condição de fazer uma auditoria contábil na AMIL e na Unimed. Mas eu tenho confiança que a ANS faz. E a ANS, com aquelas contas lá que eles apresentam, eles têm demonstrado um prejuízo, os planos de saúde têm demonstrado um prejuízo sistemático há vários anos. A própria questão do aumento, de como aumentar, o que aumentar é tratar de lei, tratar de resolução. A gente não pode sair negociando livremente, como um seguro privado qualquer. Ah, olha, você tem tantos anos e... Ah, não, está na faixa etária. A faixa etária é esse valor e acabou. O aumento é aquilo ali. Você não pode aumentar porque a pessoa teve uma situação histórica tanto... Ah, não, o teu plano normalmente eu cobro R$1.000, mas o teu plano vai ser 5.000. Porque você teve histórico disso, disso e disso. Não pode. E isso tudo vai contra a lógica da ciência atuarial. Porque é exatamente a ideia de você pagar mais quando você tem mais risco. Mais novo tem que pagar menos plano de saúde, porque tem menos chance de usar. Ah, mas o mais novo pode ter um câncer, pode precisar de um transplante caríssimo. Pode, sempre pode. Mas a probabilidade, o estudo da probabilidade da estatística vai dizer que, se acontecer, é muito menos. E mesmo assim tem um pessoal com 70, com 80, que tem uma saúde perfeita, que não vai precisar, e aí meio que compensa. Além desses argumentos, vai dizer que ele diz nesse acórdão que restringiria a livre concorrência e negaria vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano de referência. Ou seja, se você estabelecer um plano de referência que tem que ser disponibilizado separado, e nesse plano está coberto tudo, não dá para dizer que tudo isso é o plano de referência. A ideia de cobertura integral das doenças, das questões de enfermidade, é no plano de referência. E aí vai dizer que o CDC não coloca o consumidor em situação de privilégio, né? A ideia é equiparar o consumidor ao fornecedor, não é colocar acima. Que o rol da ANS foi pensado como uma solução legislativa e regulamentar, né? Da questão da agência reguladora. E é um exercício regular do direito das operadoras em aplicar o rol como está, como foi pensado, como foi idealizado de ser taxativo, sob pena de inviabilizar a saúde suplementar. Bom, a gente tinha, então, durante mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, a terceira turma voltou, em alguns casos, exemplificativo, mas com a ideia de trazer taxativo, e a quarta turma com a ideia de taxativo, mesmo que alguns julgados ainda exemplificativos, e a terceira turma mantendo o entendimento que era exemplificativo. E como é que o STJ, qualquer tribunal, soluciona divergência entre órgãos julgadores da mesma hierarquia? Existe um recurso, no caso do STJ, são os embargos de divergência, nesse caso, um recurso especial. Então, para pacificar os entendimentos divergentes, foi aceito o ERESP, e esse que ficou famoso, né, o de junho de 2022, que é o ERESP 1.886.929 de São Paulo. Ele foi julgado junto com outro ERESP, mas basicamente a solução jurídica foi num só. Uma crítica muito respeitosa sempre, uma crítica que eu poderia fazer a esse julgado, a esse tipo de decisão, é que não foi vinculante. Isso é uma pena. Seja para definir que é exemplificativo, seja para definir que é taxativo, a definição em si é menos importante do que a pacificação dos entendimentos, a solução para a gente, para os pacientes, para todo mundo. E não foi. Então, o STJ decidiu a questão de resolver o entendimento na sessão por um julgado que não era vinculante. E poderia ter feito um RESP afetado, né, que seria vinculante para todos os órgãos de justiça inferiores. Bom, por que é importante decidir? Né? Parece óbvio, mas não custa nada pontuar. Tem que ter parâmetros fixos e objetivos para a aplicação do rol, se é exemplificativo, se é taxativo. A questão não pode ser tratada como um contrato qualquer.
A gente não está diante de uma empreitada que a pessoa assinou e não leu e que se dane. É, às vezes, um plano de economia da vida inteira. Eu paguei o plano de saúde até ter 70 anos e precisava daquilo ali. E quando eu precisei, tinha uma cláusula minúscula que o corretor não me avisou, que me exclui toda a cobertura. Então, não dá para a gente, na primeira instância, na segunda instância, ignorar esse tipo de individualidade do caso. Mas a aplicação do direito em si, o papel do STJ, vamos dizer que esse tratamento humanizado desaparece, porque ele não está julgando pessoas, ele está julgando o direito, se é exemplificativo ou taxativo rol. Transparência e interpretação. Então, o pior, na minha opinião, que pode acontecer é eu decidir que hoje é exemplificativo, que amanhã é taxativo, não avisar que mudei de entendimento, depois de amanhã voltei para exemplificativo. Não dá para decidir com a cara do freguês. A gente tinha que ter... É a coisa que eu mais temo da decisão contraditória, e pode acontecer, né? Em casos assim que não aparecem toda hora, às vezes você prejuíza muito tempo, você esqueceu, se você fez ali, pode acontecer. Mas o mais importante é ter transparência e honestidade na hora de decidir. Eu decido assim, eu entendo assim, e é assim. Eu, pessoalmente, acho que respeitar precedente, vinculante, disposição legal é o básico do judiciário. Então, concordando ou não com o precedente, eu aplico. Eu vou contar uma situação engraçada que aconteceu. O meu titular está no STJ, né? Como eu falei para vocês. Saiu, semana passada, uma decisão do STJ envolvendo o julgamento de penhorabilidade de salário. Se pode penhorar salário, se não pode penhorar salário. E o STJ entendeu que pode, né? Na corte especial, até 30%. E era um embargo de divergência também num RESP, e eu não conseguia achar se o RESP era de repetitivo ou não. E eu mandei mensagem para ele. Foi repetitivo? Aí ele, olha, não foi repetitivo, mas foi julgado da Corte Especial. Então é vinculante, porque foi julgado da Corte Especial. Artigo 927, inciso 5. E eu brinquei para ele, não, 927.5 vai dizer que é vinculante o julgamento do Conselho Especial para os membros do tribunal, para aqueles que estão vinculados. Bom, eu ainda não virei ministro da STJ, não consigo nem virar titular, quanto mais ministro da STJ. Então, e ele falando, mas meu Deus, você não está vinculado ao STJ? Eu falei, não diretamente. Então, assim, até quando é supostamente claro, tem uma certa divergência na aplicação do que é vinculante ou não. Mas, e nesse caso específico, eu não faço penhora de salário, porque eu acho que a lei é clara e não dá. Mas se o STJ decidisse que tem que fazer penhora, acabou. É precedente vinculante, você não discute. A gente vive num direito, hoje, de hierarquia. A gente tem que ter hierarquia, e é isso. Se mandou, eu obedeço. A pena, e eu lamento mais uma vez, é que esse julgado tão importante não foi vinculante. Então, continua abrindo margem para discussão, inclusive no próprio STJ. Bom, vamos ao ERESP. Também não trouxe todas as partes do julgado, porque é muito grande, fica feio de colocar aqui, mas, basicamente, eles foram discutir se tem taxatividade ou não do rol, e a solução do legislador, né, qual teria sido a solução do legislador, e fixaram a tese que, em 4 itens, que o rol é taxativo em regra. Então, aquela coisa de taxativo mitigado, um pouquinho taxativo, o que na prática resolve pouco, mas ajuda. Quais foram os fundamentos do ERESP? Artigo 4º, inciso 3 e 10, parágrafo 4º, das competências da ANS para fazer o rol, a gente já falou. A Resolução 470, que exclui a obrigação de fornecer todas e qualquer coberturas dos usuários, né, mudou o que era na resolução anterior. Rol mínimo exemplificativo é um contrassenso. Se é um rol, teria que ser taxativo, né? A ideia que é uma coisa ilógica, um rol mínimo exemplificativo. Vai dizer também que não cabe a aplicação do CDC, e isso
como, de novo, entendimento também da seção já pacificado, não cabe e da lei, não cabe aplicação subsidiária do CDC quando a lei de plano de saúde disciplinou toda a questão, resolveu toda a questão, então já está disciplinado pela lei específica e mais recente. Vai dizer que a ANS analisa o rol e os procedimentos de forma coletiva, não está analisando naquele processo, naquela cobertura especificamente. Então, parece muito cruel, mas você dá um remédio muito caro para uma pessoa, você vai deixar de salvar 5 mil. Mas assim, aquela pessoa está no meu processo. É horrível, eu sei, mas foi o que eles entenderam. A atualização do rol protege o paciente em não determinar imediatamente tratamentos possivelmente perigosos ou não testados o suficiente, ou não testados no padrão que a ANS exige para serem incorporados ao rol. Foram dizer que o rol é um ato administrativo, e né, um ato administrativo regulamentar, no poder regulamentador da agência, e não existe, não tem como se falar que um ato administrativo geral seria abusivo ao consumidor, porque a relação jurídica é diferente. A gente está falando de ato regulatório técnico, discricionariedade técnica, e não relação de consumo. Renata, eu vou pedir para alguém desligar o... Alguém também deixou ligado o microfone. Valeu. E também foi dizer que a cobertura, e aí é a parte do mitigada, né? A parte que até agora era taxativa. Aí vai dizer que quando não está coberto, não está no rol, eventualmente pode ser feita a cobertura, mas é pontual, tem que demonstrar efetiva necessidade, tem que ter prova técnica produzida dos autos, e não basta a prescrição do médico ou do dentista, dependendo do caso. Eu ia trazer aqui os argumentos do voto vencido, dos votos vencidos. O maior voto vencido, o primeiro voto vencido, que abriu a divergência, né, foi a da ministra Nancy Andrighi. É um voto muito bom, um voto de 50 páginas, mas basicamente repete os questionamentos, as argumentações do que já estava na jurisprudência da STJ antes. O que ele vai dizer? A relação de consumo, a exclusão é uma cláusula abusiva, o direito à saúde é protegido constitucionalmente, os planos de saúde têm que seguir, os operadores de plano de saúde têm que seguir os princípios constitucionais também de universalidade, de integralidade, e numa ponderação, numa questão de análise contratual, de ter contrato de adesão, tudo isso que a gente está cansado de saber, mas muito bem feito. Tanto ela quanto o ministro Cueva também fez um voto vencido muito, muito bom. Tanto que o ministro Salomão, que é o relator também desse ERESP, alterou, aceitou inclusões depois de alguns votos vencidos. Foi uma tentativa de apaziguar entendimentos, que é bem o objetivo do ERESP. Então, quais foram as teses fixadas, os 4 parâmetros fixados por esse ERESP? O rol, em regra, é taxativo. Então, na dúvida, é taxativo. A operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com um tratamento não constante do rol, se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista. Então, a gente vê muito caso de eu quero material X para a cirurgia. O médico vai dizer, não, mas eu pedi o Y, eu preciso do Y, o Y é muito melhor. Se o plano de saúde, se o operador de plano de saúde efetivamente conseguir demonstrar que aquele material que está no rol tem o mesmo efeito, tem a mesma efetividade daquele outro material que não está no rol e que o médico pediu, ele pode ficar com o material do rol. O que esse item parece demonstrar é que tudo precisa provar. E aí é questão do ônus da prova. Então, assim, não existe... O autor vai dizer que não existe no rol qualquer material ou procedimento equivalente àquele que ele está pedindo que não está no rol. E o plano de saúde vai dizer, não, tem no rol sim. Esse procedimento aqui é igual. De quem é o ônus da prova? Do plano.
plano tem que provar que aquele é mais eficaz. E como é que ele prova isso? Ele pode provar, por exemplo, com prova pericial. Ele pode provar com uma nota técnica do Natjuz. Ele tem algum jeito de provar. Porém, a gente está lidando com casos que normalmente têm uma tutela antecipada. E a pessoa, muitas vezes, vai morrer e não dá para esperar. E aí, bom, se tem uma dúvida se está no rol, se o rol é taxativo, se naquele caso, mesmo o rol sendo taxativo, naquele caso você tem que dar, você vai dar liminar, porque tem uma dúvida, tem uma probabilidade de direito. E o perigo do dano é imenso, o perigo da demora não dá para esperar. E aí, se o plano conseguir reverter aquela decisão no final, na prática, não vai ter consequência nenhuma, porque ele, simplesmente a outra parte, às vezes, não tem condições financeiras de devolver aquele recurso que foi gasto no procedimento, tratamento, no remédio, que seja. Mas o fato é que resolve o direito para a gente. Precisa de perícia, precisa de prova técnica. E aí a gente pode discutir se um estudo científico em inglês, publicado numa universidade X, se isso é prova técnica, se isso é suficiente. A gente pode estar sempre aberto à interpretação, inclusive com as mudanças legislativas. Para mim, não. Mas eu já falo por quê. Item 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra-rol. Eu nunca vi um contrato de plano de saúde com uma cobertura adicional. Não estou dizendo que não existe, pelo amor de Deus. Eu sou juiz há 10 anos, metade do tempo fiquei invaracível, nem metade do tempo. Então, o meu espectro de análise é zero, né? Eu não tenho uma amostra suficiente para dizer se existe ou não existe. Mas eu nunca vi no trabalho, eu nunca vi contratando meus pais, minha esposa, familiares, eu nunca vi ninguém ofertando, nenhum corretor ofertando essa cobertura ampliada. E eu desconfio que, se existir, vai ser um preço tão alto, tão mais caro, que ninguém vai querer fazer. Então, assim, é muito bonito colocar no papel que pode contratar extra-rol. A questão é que, na prática, me parece uma coisa inócua. E o item 4. Não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do rol da ANS. Então, aqui, não tem lá, não tem nenhum equivalente. Não tem nenhum substituto no rol. O que vai acontecer? Pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico, desde que, e aí eu leio esse acórdão de forma literal. Ele coloca 4 itens no item 4 e, na última, ele coloca E, ou seja, tem que preencher os 4 subitens do item 4. Não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação. Vamos dizer que eu estou querendo um remédio para tratar um câncer tal. E teve um procedimento para incorporar ao rol esse remédio há um tempo atrás, há 10 anos atrás, e foi negado. Foi rejeitado, porque não tinha prova suficiente, porque o estudo ainda estava incipiente. Se isso aconteceu, não pode dar, porque significa que a ANS considerou a questão e rejeitou. Segundo, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Gente, medicina baseada em evidências é estudo científico médico. Estudo científico médico não é um artigo publicado em uma revista que eu não conheço. O que é uma comprovação da eficácia, por exemplo? A Anvisa autorizou aquele medicamento a existir no Brasil. Não estou falando da ANS, não estou falando do tratamento em si, estou falando da Anvisa. Bom, se a Anvisa autorizou a existência daquele remédio para aquele tipo de doença, parece que o procedimento da própria Anvisa determina que existe comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Eu falei que eu mando ofício para a ANS, eu canso de mandar ofício para a Anvisa também, perguntando para a Anvisa se aquele remédio foi autorizado no Brasil para aquele tratamento, se é off-label ou não. E eles respondem. Porque um tratamento off-label pode? Pode. Claro que pode. Eu já fiz tratamento off-label. Eu já tomei remédio que na bula dizia que era para uma doença. Meu médico me explicou e disse que tinham casos que tinham sido muito bem aceitos, muito bem tratados com o que eu tinha, que não é o que estava na bula. E
ele falou, você quer tentar? Eu acho que vale a pena. E eu tentei. Eu tive um tratamento off-label. E depois, eu fui acompanhando no jornal, que eu já não mais tomava o remédio, ele foi ampliado a cobertura, né, foi ampliado a autorização pela Anvisa para o que eu tinha. E aí, é uma escolha minha, do meu médico, informada, tudo tranquilo, pode. A questão é, o plano de saúde pode ser obrigado a dar um tratamento off-label, um tratamento que não tem a eficácia comprovada pela Anvisa, daquele tipo de enfermidade? Aqui parece dizer que não. Outro subitem. Haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacional e estrangeiros. Aqui, e estrangeiros, eu falei que eu leio literal, mas parece demais, né? Parece que basta uma recomendação de órgão técnico. O CONITEC é aquele comitê central que vai determinar, basicamente, o que é incluído ou não na lista. O NATJUS é um órgão de assessoria do próprio Poder Judiciário. Eu não sei como está hoje a questão, mas o mesmo ofício que eu mando para a ANS, eu mando para o NATJUS. Porque o NATJUS faz, eu não sei se alguém aqui é do NATJUS, já teve contato com alguém do NATJUS, mas o NATJUS faz um laudo mesmo, uma coisa sensacional, explicando por que naquele caso vale a pena dar ou não vale a pena não dar o tratamento, se está no rol, não está no rol, por que está. Sensacional. Só que o NATJUS, normalmente, pelo menos até onde eu vi, não estava atendendo as varas cíveis, os juízos cíveis de primeira instância. Eu tive um caso na vara que subiu o processo, eu não lembro se em apelação ou agravo, acho que foi agravo, e o desembargador mandou o NATJUS se manifestar sobre aquilo ali. E o NATJUS se manifestou. Eu sei que o NATJUS atende no TJ as várias fazendas, os juizados de fazenda. Mas aí é uma questão de fazer um convênio com a secretaria, ampliar o número de servidores do NATJUS, não sei. Honestamente, sou fã do NATJUS, queria poder usar mais. Mas recomendação de órgão técnico é isso. É NATJUS, é CONITEC, e eu colocaria a ANS. Por que não? A ANS é tão técnico quanto isso aí. E aí o último, que seja realizado, quando possível, diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área de saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol, né, da ANS, sem deslocamento da competência para a Justiça Federal ante a legitimidade passiva da ANS. O que eu entendo disso aí? O meu ofício perguntando para a ANS, se a ANS responder, vale, eventualmente, pelo item 3 e 4. O item 4, ele não faz, eu não sei para qual órgão na ANS eu mando ofício. Eu mando ofício para a ANS. Lá dentro, eles redistribuem e respondem. Mas eu não mando para a Comissão de Atualização do rol. Se eu tivesse um caso de um medicamento que, por exemplo, tenha sido negado expressamente a incorporação, mas a parte autora mostrou, sei lá, demonstrou que foi negado por um motivo tal, que o motivo não existe mais e que vale a pena conversar com a ANS, que hoje não seria assim. Às vezes dá para mandar um ofício para essa comissão e ter um contato direto com essa comissão e entender melhor aquela situação daquele problema. O fato é que o STJ deu uma arma para a gente, um mecanismo para a gente de ter um diálogo institucional com a ANS, pelo menos para mim, tem me ajudado demais. Eu já acho que já encaminhando para a parte final da minha fala, eu vou dizer para vocês que eu tenho convicção plena que o rol é taxativo. É completamente taxativo, eu não discuto isso. E gente no TJ que eu respeito demais, gente que sabe muito mais que eu, que é muito melhor que eu, acho que é exemplificativo. E tá tudo bem. Eu vou fundamentar desse jeito. Alguns desembargadores concordam comigo, outros desembargadores não concordam comigo. Enquanto não tiver uma lição vinculante, abre margem para esse tipo de discussão. A questão é, se é taxativo, se é exemplificativo, perdão, tem que rebater isso tudo. Você vai rebater isso tudo dizendo que é relação de consumo e que a cláusula é abusiva e porque causa desvantagem excessiva do consumidor? E é isso? Eu não consigo. Eu não consigo desconsiderar todos os elementos. Eu concordo com praticamente todos. Tanto do primeiro RESP da quarta turma, quanto esse RESP da sessão. E
Uma vez publicado esse acórdão, foi uma comoção nacional. Várias entidades de pessoas que tenham problemas específicos fizeram lobby, Conselho Federal de Medicina, muita gente se manifestando para os dois lados, e foi editada a toque de caixa, com uma rapidez incrível, né? Só quando tem muito consenso, e tinha no Congresso, a Lei 14.454 de 2022, que alterou o artigo 10, basicamente o artigo 10, que fala do plano de referência, e vai trazer uma certa adaptação desse julgado à lei. Eu não acho que a lei revogou o julgado, não. Eu acho que a lei especificou mais, trouxe mais questões para um rol que, na visão do STJ, é taxativo com ressalvas, e a lei só explicitou que é taxativo com ressalvas nos termos da lei. Eu só trago aqui, deixar como o pessoal da escola pediu para deixar como material, né, porque esse tipo de evento, esse Agile de Talk, é uma ideia de uma aula, um dia de aula, né, então, mais para contextualizar, essa lei alterou o artigo 10. O artigo 10 fala do plano de referência, não fala de todos os tipos de plano. Fala só daquele plano que tem que ser ofertado, aquele plano base, aquele plano misturado, ambulatorial, hospitalar e obstetrício, que cobre todas as doenças da OMS. Então, assim, já começa o próprio tipo de intervenção legislativa já me fala, olha, bom, tudo bem, mas assim, eu estou falando do plano de referência. No processo que eu estou lidando, o plano é referência? Muita gente, em muitos casos, nem sabe qual plano que fez. E a culpa, às vezes, não é do paciente, não é do doutor. Às vezes está escondendo, mas às vezes não é. O corretor, que nunca ouviu falar, trouxe um plano, vai pagar R$100 por mês, disse que vai cobrir tudo, eu não quero nem saber o que quer, vai lá. Quando vai ver, é um plano ambulatorial, que não cobra praticamente nada, e não é um plano de referência. Agora, as alterações foram no corpo do artigo 10. Por qualquer interpretação legislativa tradicional, você deu os parágrafos à luz do caput. O caput vai dizer que instituiu o plano de referência com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar e parto, exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria. Ou seja, se eu contratei um plano só hospitalar, se é só hospitalar ou se é só ambulatorial, ele não é o plano de referência. É outra coisa. Se é outra coisa, não está incluído nesse artigo, como eu vejo. Mas, para quem entende que isso aí é um plano mínimo, uma ideia básica, mínima de atendimento, mudou aqui, muda tudo. E quais foram as alterações? Parágrafo 12 e parágrafo 13, as alterações que eu estou falando, né? O parágrafo 12 vai dizer que o rol de eventos, procedimentos e eventos da ANS, a cada nova incorporação, constitui referência básica para os planos privados a partir de 1º de janeiro, né, aqueles novos e para aqueles adaptados. E essa expressão diz tudo e não diz nada. É uma referência básica. O que significa referência básica? Significa que é obrigado a cumprir o rol? Significa que é só um espelho, uma inspiração? É uma referência básica. O parágrafo 3º tem mais implicação prática para a gente, né, no nosso dia a dia, de todos os processos que envolvem a discussão do rol taxativo ou exemplificativo. Vai dizer que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente, que não esteja previsto no rol, a cobertura tem que ser autorizada. Desde que? Bom, da onde eu venho, quando fala que tem que ser autorizada desde que, significa que não é 100% das vezes, né? Então, me parece muito compatível com a decisão da STJ. Quais são os dois requisitos? Existe a comprovação da eficácia à luz da ciência da saúde, baseada em evidências científicas ou plano terapêutico. Ele é um pouco mais liberal do que o STJ colocou, né? As hipóteses aqui são ou, né? Mas ele exige algum tipo de eficácia científica, alguma comprovação que aquilo ali funciona. E ou existam recomendações da Conitec ou de um órgão de avaliação de renome internacional. Aqui o STJ falou E. Então, ele flexibilizou um pouquinho mais.
Mas o que eu não consigo deixar de ler na lei? Se você não concorda com o entendimento da STJ no ERESP, não tem problema, não é vinculante. Cada um com seu entendimento. Mas a lei, eu não vejo como a gente fugir de aplicar a lei. A lei deixa claro que tem que existir para você conceder aquele tratamento, aquele medicamento que não está no rol. E quando eu falo não está no rol, não está no rol de forma ampla ou não está naquela diretriz de utilização do rol. Não adianta estar no rol e não ser, o caso não se adequar à utilização prevista ali. O que diz a lei para mim, de forma assim, muito clara, é que você precisa de algum tipo de comprovação científica que aquilo funciona. Não basta o atestado médico. Não basta a recomendação do dentista. Não basta dizer que você vai morrer se não tiver aquilo ali. Precisa de algum tipo. Como que você faz isso? Mesma coisa. Natijus, prova pericial, recomendação do Conitec. Você tem jeitos de fazer. Não é tão simples. O que me parece não dá mais é assim, eu vou ignorar a necessidade de produção de prova, vou dizer que o caso de julgamento antecipado do mérito, eu vou julgar. A não ser que você dê a oportunidade de produzir a prova para a parte que tem um ônus, e a definição de quem tem um ônus vai exigir uma análise do caso concreto, né? Como eu falei, às vezes o plano não seguiu o procedimento da agência. Bom, para mim, se não seguiu o procedimento da agência, o ônus da prova está com ele, de provar que aquilo ali é eficaz. Se o plano fez tudo direitinho e o autor, através do seu médico, quer provar que aquele medicamento, precisa provar que aquele medicamento é eficaz, e parece que o ônus da prova é do autor. Mas em relação de consumo, você pode inverter. Assim, a inversão do ônus da prova pressupõe uma hipossuficiência técnica em provar. A prova vai ser pericial. Qual é a hipossuficiência técnica do consumidor de pedir uma prova pericial? Eu não consigo ver. Então, eu não inverto o ônus da prova. Quem está alegando, nesse caso, é o consumidor. Ou é o autor, o paciente. Se ele alegou, ele tem que provar. Como que ele vai provar? Perícia. Pede perícia. Mas ele não tem dinheiro, tem que dar justiça. Não tem problema. Isso tudo tem solução. Mas me parece que hoje a balbúrdia, né, de se é taxativo ou exemplificativo porque inclusive no STJ. E aí eu trouxe um RESP para finalizar aqui, porque para dar certinho a hora, né, como combinado, um RESP relatado pela ministra Nancy, que, lembrando, foi uma dos votos dissidentes, né, um voto não vencedor do ERESP, julgado de dezembro de 2022, falando de medicamento importado, não registrado na Anvisa. Não trouxe aqui, mas é mencionado no acórdão, o tema 990, falando que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na Anvisa, ou seja, vinculante. Dizendo que, nesse caso específico, não tem problema, porque teve lá a importação mesmo que sem o registro. A Anvisa autorizou a importação. Mas eu nem entro nessa questão. O que me chamou a atenção desse julgado é o item 4. Eles chamam, eles da terceira turma, que foram, em tese, perdedores no ERESP, estão dizendo de tese do rol exemplificativo condicionante, já citando a lei nova. Então, é muito diferente o ERESP chamar de taxativo com condicionante, a lei dizer, na minha opinião, que é taxativo com condicionante, e aí o STJ vem e diz, na outra turma, que é exemplificativo com condicionante. Dá uma ideia que não acabamos, né? Ainda estamos... ainda tem um pano para manga. É uma questão... eu vou parar o compartilhamento. É uma questão muito delicada. Quem tem ou quem já precisou de parente ou para si próprio envolvendo tratamentos, medicamentos, plano de saúde, eu entendo a angústia e às vezes até a raiva do plano.
eu digo nessas situações que para isso que foi inventado suspeição e impedimento, você já tem a sua convicção pessoal e como humano, que não dá para resolver de forma diferente, não julgue. Mas, de novo, eu não acho que o Poder Judiciário existe para fazer justiça. Ele existe para aplicar o direito. É horrível falar isso, mas eu, pelo menos, eu sou honesto. É transparente. Eu tento ser transparente. E, como eu vejo, não tem outra saída a não ser considerar taxativo, mesmo que com algumas mitigações ou exceções. E aí, eu não estou dizendo que o sistema é perfeito, né? Claro, às vezes a ANS não está fiscalizando como devia. Às vezes o valor da mensalidade está errado para cima ou para baixo. O sistema tem que se retroalimentar de alguma forma, tem que melhorar sempre. Mas simplesmente igualar o SUS ao plano de saúde, né, à saúde privada, na minha opinião, desconsidera os mandamentos constitucionais, desconsidera as regras legais e as regras regulamentares de gente que, vamos combinar, sabe muito mais que a gente. Quem sou eu para dizer que o remédio tal ou o tratamento tal é melhor para o câncer do que aquele outro indicado pelo plano? Eu não sei. Então, eu sigo quem sabe. E assim, é muito instigante. Eu podia trazer aqui vários e vários casos que aconteceram comigo, eu tenho certeza que aconteceram com vários de vocês. Eu já peguei uma vez uma ação que a pessoa pediu um remédio X e botou uma doença Y em latim, botou um nome em latim. E, pô, né, naquele negócio lá, não sei, tá bom, o médico falou, o plano não falou nada, eu vou dar. E aí eu tive a curiosidade de botar no Google. Porque, poxa, não é uma coisa esquisita, nunca vi, né? Vai que acontece comigo, não sei. Era, como é que se fala? Ficar careca. Era um remédio para fazer crescer cabelo. Isso é intuitivo. Assim, não é que é intuitivo que você não pode dar. Dá vontade de gritar, meu Deus, o que está acontecendo? Não posso dar isso. E aí você vai olhar na lei, no artigo 12 da lei, vai dizendo que medicamento contínuo está excluído. A própria lei diz que está excluído. Sabe? Então, assim, se a gente parar de olhar, não dá para você olhar cada caso como se fosse, na minha vaga tem 3 mil processos. Bom, realmente, é complicado. Eu tenho que decidir eliminar hoje, porque a pessoa vai morrer amanhã. Eu sei, é horrível. Eu fico brincando com o pessoal da vaga que a gente pode errar em praticamente todos os processos. A gente não pode errar com o plano de saúde, porque a pessoa vai morrer. Então, assim, tem que ser, a engrenagem tem que funcionar bonitinho. Então, eu tenho que olhar as tutelas na hora. Se eu não olhar, alguém tem que me avisar. Quando eu fizer a tutela, eu tenho que avisar para o cartório que saiu a tutela, para mudar para o oficial de justiça. O oficial de justiça tem que ir. Ninguém pode errar. No caso das vagas cíveis, plano de saúde é a nossa prisão, é o nosso réu preso. Não tem condição. Mas e as demandas são de massa, não tenho dúvida que são de massa. Mas esse tratamento nosso de massa, de alguma forma, estimula também mais processos. Eu não sei qual é a solução, eu não sei o que o STJ vai fazer, eu desconfio que a terceira turma vai continuar dizendo que é exemplificativo, que a quarta turma vai começar a dizer que é taxativo, e que a gente vai ter um dia, em algum momento, um outro ERESP vinculante que vai bater a decisão, quiçá se não for para o STF. Se alguém dizer que viola o artigo 199 da Constituição, e levar para o STF dizer, em repercussão geral, Deus sabe daqui a quantos anos. A gente não tem o luxo de esperar. A gente não pode falar, a gente tem que decidir. E, assim, longe de mim querer dizer para cada um o que fazer. Eu já fico feliz quando eu consigo dizer para mim mesmo o que eu acho. Já está bom. Mas, se eu pude, de alguma forma, mostrar um pouco dos argumentos e poupar um pouco de trabalho de vocês, de ir ler, pesquisar dos entendimentos de cada um, eu já fico muito feliz e eu passo a palavra para Renata. Eu agradeço a cada um que veio, me coloca à disposição e é isso. Obrigada, doutor Arthur. Nós temos um tempo aqui para comentários, para o debate, para realizar perguntas, né? A gente pode aproveitar, pode fazer a pergunta pelo chat, eu repasso ao doutor Arthur, ou ele acompanha também, ou então pode solicitar a abertura de microfone, levantando a mão, por favor.
O Rafael Caiado Amaral, ele fez um comentário aqui no chat, ele diz assim: a medicina não é mais uma ciência silenciosa. O médico deve demonstrar a justificativa científica para a indicação de um determinado tratamento ou medicamento, sobretudo quando um terceiro irá pagar. Eu concordo 100%. Não dá para dizer num atestado médico que é isso, ele precisa desse remédio e ponto. E outra coisa, assim, que não é o objeto da gente aqui, mas é uma coisa que me angustia pessoalmente, é a questão da urgência e emergência nas carências. Todo mundo sabe que os planos de saúde têm aquela questão de carência, né? Você pode botar os prazos de carência. E a lei fala que nas questões de urgentes e emergência, a carência é um dia. O que a pessoa faz? A pessoa está com a carência lá que não acabou e tem uma situação médica urgente ou emergente e diz que é urgente e emergente e precisa ali e o plano negou por causa de carência. O médico colocar no atestado é urgente, ponto, resolve? Prova que é urgente? Talvez prove uma liminar. Mas isso é uma coisa que também eu mando fazer perícia. Como assim? Eu preciso saber se é urgente. Ele nem explica por que é urgente. A gente não sabe a diferença. Tem uma resolução do INSS, e eu cito nas decisões, a definição médica de urgência e emergência, que é diferente da nossa definição do Aurélio. Mas não basta só colocar o nome, urgente, emergente, emergência. Talvez para eliminar, mas o médico tem que explicar, ou senão a gente tem que fazer uma prova pericial. Rafael levantou a mão. Quer falar, Rafael? Ou já foi dito? Não, eu só quero falar que eu trabalho no gabinete da Ivatônia e eu só cuido desse tipo de processo, né, de plano de saúde e de erro médico, né? Mesmo antes desses julgados do STJ, eu sempre apliquei o entendimento que é lá do gabinete que a gente construiu, que o plano, o rol tem que ser seguido. É o mínimo no sentido, não é que é o mínimo, não é esse taxativo, exemplificativo, para mim, é conversa para as duas partes, cada um justificar o seu lado, né? É o standard que os médicos têm que seguir, né? Caso não seja possível, por N motivos, toxicidade, a pessoa às vezes tem uma doença rara que não tem lá, a igualdade tem que ser seguida, o médico tem que justificar, ou se já esgotou tudo que está ali, para buscar algo que é fora, né? E nessas hipóteses, poderia, dependendo das circunstâncias e da justificativa, conceder, né? Mas o médico tem que demonstrar o que a pessoa tem, o que o rol prevê, o que foi usado, ou por que não pode ter, né? Não pode usar, né? Não dá para falar exemplificativo, então, para qualquer coisa. Nem taxativo, o plano é taxativo. Então, o que o médico escreveu ou não escrever, está negado, né? Então, tem que ter esse diálogo. O médico tem que fazer a parte dele, o plano tem que olhar da maneira correta. E ninguém faz nada. Infelizmente, nenhum dos lados trabalha direito, né? Isso gera um problema muito grande para a gente que está na primeira ou na segunda instância, que todos os meus processos vão e voltam umas 10 vezes para tentar ter uma luz, né? Porque é tudo mal feito, né? Mas esse é o entendimento que eu trouxe para o gabinete há muitos anos, e independente do que o SJ fala ou não fala, se é vinculante, se não é o que a gente já fazia há muito tempo, desde o começo, né? Que a Ivatônia virou Pinguim, a gente aplica isso lá, né? O rol tem que ser observado. Só não se observa se o médico demonstrar isso, aquilo outro. Igual no SUS. Se tem um remédio no SUS que é tem a lista do SUS, né? Tem a lista do SUS. Eu uso o mesmo entendimento, que é o entendimento correto, né? Para dar um pouco de racionalidade, de previsibilidade para todo mundo, né? Só que o médico, muitas vezes, tem um remédio que ele ganha, o plano não quer cobrir, e no final só tem muita gente é ganancioso, fala que é urgente, fala que é isso, fala que é aquilo. Na verdade, não é bem assim. Então, para quem está lá com a bomba explodindo na mão, e não tem conhecimento científico, médico, assim, acaba que vai para não... estoura na ponta do... Mesmo que tenha. Imagina, você é médico, eu gosto de dar o exemplo do direito. Eu sou formado em direito. Se me aparecer uma questão técnica de trabalhista aqui, eu e minha mãe, é a mesma coisa. Eu pergunto para minha mulher. Porque, assim, não tem condição. Então, assim, mesmo que fosse médico, teria que ser médico especialista daquele tipo de doença que está tratando. Não, é algo bem complexo, assim, mas, assim, mais ou menos do que foi falado, a gente segue essa linha no gabinete, né?
E a gente manda o paciente, vá atrás do seu médico, manda ele justificar, precisa disso, mas com base em quê? Qual o raciocínio que ele trouxe para justificar isso? Ou para um remédio que é off-label, qual o estudo científico, qual o nível de evidência? Ele tem que trazer, né? Senão, vai interferir. Vai morrer, assim, mas morreu por conta do seu médico, não foi por conta da justiça, né? Ou do advogado que é ruim, que faz tudo de qualquer jeito, né? E é difícil, né? Mas a gente tem que ter um critério para não virar loteria, né? Senão vira loteria. Todo dia você decide de um jeito de acordo com que a pessoa que chora mais ou chora menos, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer. Valeu. Obrigada, Rafael. Doutor Arthur, a doutora Lívia Lourenço, ela fez a seguinte pergunta, que é pertinente ao mesmo tema, depois a gente volta numa outra. A caracterização da urgência e da carência poderia ser afastada em caso de doença pré-existente? Pode. Com certeza pode ser afastado. Mas, assim, eu estou dizendo, de novo, os casos não têm doença pré-existente. Você contratou um plano de saúde novo e você tem uma carência de 180 dias para um procedimento cirúrgico qualquer. E aí a pessoa vai lá e o atestado diz que aquele procedimento específico que você precisa é urgente ou é emergência e vai morrer. E aí a carência que era de 180 dias agora é de um dia. E aí já passou. Foi nessa hipótese, mas sempre com doença persistente dá para a gente excluir da cobertura. Você tem aquele prazo, né? Você pode estabelecer aquele prazo de tanto tempo para situações pré-existentes, e aí não teria jeito. Só que, de novo, numa liminar, quem quiser botar, não tem como. Eles simplesmente não botam e a gente vai acabar dando a liminar. E depois, às vezes, não tem dinheiro para pagar. Ana Letícia Fonseca de Oliveira, ela pergunta: quando o senhor vai analisar o pedido de tutela de urgência para análise da probabilidade do direito, o senhor já analisa se há comprovação da eficácia com estudos técnicos? Normalmente, nas iniciais, já consta negativa por ausência de previsão no rol da ANS. Há casos em que sequer há tempo hábil para emendas. Qual é o nome da Ana Letícia Fonseca. Ana, eu vou falar, é uma das coisas assim que também mais me atormenta. Às vezes não dá para olhar, a pessoa vai morrer. E aí é urgência reversa, né? Você não pode analisar um requisito formal se a pessoa vai morrer. Então, assim, eu olho se está no rol, eu olho se tem evidência científica. Porém, dependendo da situação, dependendo do que está escrito no laudo, se a pessoa vai morrer, às vezes, é o caso de ressalvar a evidência científica, porque o momento de produção de prova é depois. Agora, se não está no rol, se não tem evidência científica, se não tem absolutamente nada ali, e nem comprovação que é uma doença grave, ou por que vai morrer? Vai morrer. Como assim? Por que vai morrer? Então, assim, não dá para simplesmente... Eu não aceito mais justificativas ao vento. Não, eu vou dar e depois eu vejo o que eu faço. Não. Eu olho ali. E para negar é horrível. Mas nego. Eu prendo gente. E assim, é horrível. Toda vez que eu prendo alguém no plantão, eu prendo muito no audiência de custódia. É horrível. Você olhar para cada pessoa, você está preso. Vai ficar preso. Isso é horrível. Negar liminar de plano de saúde, se a pessoa for morrer, então, meu Deus, a pessoa vai morrer. Eu matei a pessoa. A sensação é essa. Mas tem que negar. Se não tem nenhum tipo de evidência, se não tem nenhum tipo de probabilidade de direito, eu nego, com dor no coração, mas eu nego. Eu neguei, eu falei ali da história do bebê, é verdade. Era um bebê com uma doença degenerativa e não tinha nem comprovação que estava no plano. Que a mulher estava no plano, que a mãe estava no plano. Disse, eu sou do plano, mas não trouxe nada. Aí eu mandei trazer comprovante que não trouxe, disse que era urgente. É horrível. É horrível, mas faz parte do trabalho. Bom, doutor Arthur, essas foram as perguntas, os comentários. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, um comentário, abrir o microfone, fique à vontade, por favor. Eu agradeço ao senhor, doutor Arthur, foi uma aula incrível, muito proveitosa, alguns elogios aqui no chat. Acredito que todos aprenderam bastante e foi um sucesso. Eu que agradeço a todos e até a próxima. Em breve, essa aula estará disponível na nossa webteca.
Eu agradeço a todos os participantes. Registrem a frequência de vocês, por favor, no link. Caso tenha algum problema, nos avise no chat, por gentileza. Realizem a avaliação de reação, o link também foi colocado no chat. E vem aí também o segundo seminário de processo civil, que vai tratar dos 7 anos de vigência do CPC. Inscrevam-se, o link também está no chat. Um bom dia e um bom trabalho. Perfeito. Obrigado, Renata. Obrigado, professor Arthur, por tudo. Em nome da escola, a gente agradece a participação de todos, magistrados e servidores. E até o próximo encontro. Uma boa tarde a todos, um bom trabalho e até mais.